ti mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala, pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei quando nem como, se vocês, onde você está ouvindo o nosso 18º episódio de Ampliadamente. Essa semana não temos autores, voltamos ao nosso modelo atual, até para a gente pensar um pouco, ver se a gente não consegue brigar um pouco mais, se debater um pouco mais. E hoje eu acho que a gente vai cumprir essa missão, porque hoje o assunto é quente, tá na moda, vai ser bem bacana. Bem-vindo, meu amigo Leandro Siminovich. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. 18 é maioridade, né, cara? 18 é maioridade. Chegamos espetacular. Chegamos lá. E daqui para frente só vai. Daqui para frente é só para trás. Daniel Scherer, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa, Daniel veio com esfuziantemente, com essa alegria para falar de hoje. Hoje, pessoal, como a gente não teve um autor, a gente buscou um autor diferente. Um autor que não fosse um autor óbvio, um autor, uma pessoa que escreve, não é uma pessoa que escreve, o que é? É um avatar que escreve? O que é? Leandro Siminovich, quem está aqui com a gente hoje? Pois então, hoje teremos, eu acho que alguém de futuro, de presente. Teremos hoje um grande autor aqui falando uma frase espetacular. O autor, eu vou para a frase primeiro, depois eu chego no autor. Vamos à frase primeiro. A inteligência artificial não é o futuro. É a ferramenta com a qual construiremos o futuro, para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que fizermos hoje. Repita! A inteligência artificial não é o futuro, é a ferramenta com a qual construiremos o futuro, para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que fizermos hoje. ChatGPT. O famoso Gepeto mandou para nós a frase de hoje. Pois, cara, é legal. Essa frase vem dele mesmo, em um monte de prompts, de mudanças de texto. Prompt, já vamos trazer aqui para a audiência que não está 100% acostumada. Prompt nada mais é do que aquele comando que tu coloca no GPT, perguntando para ele alguma coisa, ou conversando alguma coisa, pedindo para ele interagir contigo, né? Em qualquer piloto, qualquer copiloto, qualquer assistente virtual tem um espaço onde coloca uma frase e essa frase é um comando que ele responde, conversa contigo. Seja o ChatGPT, seja o Llama, seja o Claude 3, seja qualquer um, eles obedecem da mesma forma. E traz essa frase que eu acho que começa, ela vai para muitos lugares, né, cara? A gente começa numa discussão de ela não é o futuro, ela é o presente. Ela não é o futuro, ela vai construir futuro. Tem a parte do para o bem ou para o mal. Tem um monte de coisas aí que a gente pode olhar e conversar sobre, né, cara? Deixa eu já abrir um parênteses gigante aqui no meio, que eu tô puto da cara agora, porque enquanto nós estávamos começando essa conversa inteligentíssima, me ligou uma inteligência artificial querendo cobrar o André. Eu já falei, liga 300 vezes por dia, um discador, e, oi, eu sou o André, uma voz gravada, obviamente, aguardando, eu digo que eu não sou, ele diz, então eu vou arrumar o meu cadastro, e daqui a 10 minutos liga de novo. Então não tá tão inteligente. A minha pergunta é, a culpa é do ser humano que programou essa porcaria, ou a culpa é da inteligência artificial? Deixa eu começar. Porque a culpa sempre, a inteligência artificial vai... Cara, sempre tem um humano idiota por trás de uma inteligência artificial burra. Daniel, com toda a sua tranquilidade, né, trazendo a opinião que vale. Ale? Eu acho assim uma coisa, eu acho que a gente conversar hoje e ajudar a audiência a nos acompanhar, a gente tem que começar a nivelando conceitos, né? Eu acho fundamental. Boa. E o Daniel, uns 7 episódios atrás, ele falou uma frase para mim que foi marcante, assim, ele não sabe de nada. Mas ele falou uma coisa assim, que inteligência artificial nada mais é que um modelo estatístico de grande volume de dados. Repita. Inteligência artificial nada mais é que um modelo estatístico de grande volume de dados.
Ele falou isso na época, foi en passant, foi numa conversa que ele estava com essa volúpia natural dele, essa ênfase que ele dá para tudo, e aí marcou, cara, por que será que ele falou isso? Eu fui pesquisar, e é verdade. E aí eu comecei assim, e aí a gente não, o cara não. Duvidou de... eu transbordo conhecimento. E aí, apesar de ter duvidado dele, não, na verdade, ele foi aprofundar o conceito. Pô, que interessante isso. A gente cita inteligência artificial e é um modelo estatístico. Não tem inteligência envolvida. E aí a gente começa a questionar conceitos, né? Porque a gente rapidamente, como ser humano que somos, a gente se agarra em coisas e vai repetindo aquilo o resto da vida. Então, eu gostaria, Daniel, ajuda que a audiência possa compreender um pouco mais do que a gente está falando, de forma simples, que elas comecem a compreender para a gente começar porque a gente vai questionar. Eu vou questionar muito o termo inteligência artificial, eu vou questionar muito o resultado do modelo estatístico e como a gente está usando ele. Vai lá. Não, eu acho perfeito. Eu não sou um especialista em inteligência artificial, mas gosto muito do assunto, então assisto muito. Vou deixar aqui embaixo um link de uma pessoa, que é o Akita, que conhece muito de inteligência artificial, e acho que ele tem um vídeo explicando detalhadamente isso para quem quer. Mas eu vou tentar simplificar. O que a gente fala de inteligência artificial agora, o que está na moda no momento, é a generativa, né? Porque a inteligência artificial já se estuda há muito tempo. A generativa é essa, que baseado num contexto estatístico, de um conjunto, por exemplo, no chat, de palavras, de frases. Então, aí ele utiliza uma estatística para saber qual a próxima palavra que eu coloco nessa montagem dessa frase que é a mais comum que as pessoas usam. Baseado nisso, com um pouco de sorteio também, até porque daí tu pode regular a criatividade dela. A aleatoriedade dela. Ele vai montando uma frase muito parecida com o que vocês têm no celular, na hora que vocês estão escrevendo uma mensagem de texto, ele vai sugerindo palavras. É mais ou menos isso, né? De uma forma, claro, muito simplificada, ela é muito baseada nisso, que é baseada no tal dos tokens, né? Então, quanto mais tokens, mais a inteligência. Imagine calcular isso, são milhões e milhões de teraflops, né, de processamento. Isso custa caro hoje fazer essas brincadeiras que a gente faz, mas como toda startup, ela está começando e está precisando ganhar volume, criar seus modelos de negócio, são bilhões investidos. Mas basicamente as linguagens generativas são assim. A de desenho, por exemplo, eu gosto muito de usar as de desenho. A de desenho, ele pega um borrão e ele vai moldando ela para ela chegar mais ou menos naquilo que tu pediu. Então é interessante isso, né? É a forma que ela cria isso, essas linguagens, as LLMs. Particularmente, eu que gosto, sei que funciona assim, não deixo de ficar muito impressionado com o que ela entrega. Muito impressionado. Acho que é uma ferramenta indispensável. É legal isso que o Daniel está explicando aqui, porque não é à toa que hoje... Eu vou falar de chat GPT, mas chat GPT englobando todas, tá? Não é à toa que quando tu escreve alguma coisa, pergunta alguma coisa para o chat GPT, ele vai te escrevendo palavra por palavra. Exatamente por isso. Não é ele busca um texto e te traz o texto que ele buscou. Não, ele está montando o texto conforme ele vai respondendo com base nessa análise estatística que o Daniel traz, né? E eu acho que aqui a gente começa a entender um monte de coisa, porque estatística nós estamos falando sobre, neste caso da inteligência artificial, previsibilidade de futuro, né? Qual é a possibilidade, quais são as possíveis próximas palavras, né? Com base nessa pergunta dele, quais são as possíveis próximas palavras? E ele vai criando a cada palavra um rol de possíveis, uma lista de possíveis próximas palavras, e dali vai tentando tirar para trazer. Agora, é assustador como consegue acertar, né? Nós estamos falando de prever futuro, né, cara? Prever futuro não tem... tem um grau de previsibilidade muito bacana a partir do aprendizado, né? Não, é genial, né? Como a gente é previsível, né? Se ele pega todos os dados que a gente já falou, já disse, já contou de uma forma maluca, grande, enorme, quer dizer que a gente é muito repetitivo. Não é que ele não é que ele é demais, ele é incrível. A gente que faz as coisas pensa de forma linear sempre, né?
Mas aí vem o professor de história, né? Que normalmente é contra chat GPTs ou inteligências artificiais, né? Mas ele é o primeiro a dizer que quem não conhece o passado repete os erros no futuro, né? Exatamente. Há, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, o Alê, junto com um sócio dele numa startup que usa inteligência artificial para trabalhar, Generativa. usa a IA generativa, porque o Daniel bem falou, né? Quando a gente fala de IA já se falava na década de 1950, né? Agora a gente fala da IA generativa, né? O Ale usa para trabalhar algumas coisas de mapeamento de habilidades comportamentais e tal. E quando vieram me procurar para a gente botar inteligência artificial generativa nessa parada, eu me lembro que eles perguntaram alguma coisa, vamos fazer um algoritmo para isso e tal, e tal. Eu fiz a pergunta que eu fiz foi muito simples. Cara, como na nossa inteligência natural a gente faria? Não tem como não tem como ensinar a inteligência artificial a fazer alguma coisa que a nossa inteligência natural não saiba. A mais pura verdade. A gente tem que saber eu me lembro muito alguém desse tem que ter dia. sabido. A gente tem que saber, ou alguém tem que ter sabido para ele poder conseguir trabalhar essa criação. Né? Não, e é genial, porque quando fala a frase fala que ela é a ferramenta do futuro. A primeira coisa que eu acho bacana dessa frase é uma ferramenta. Perfeito. Então, ou seja, IA, martelo e escada estão no mesmo lugar. Tudo é ferramenta. Ok. Se é uma ferramenta, eu gosto de brincar com Excel. Excel também é uma ferramenta. Se tu botar coisa ruim lá dentro, não vai ter o código, o resultado que tu quer. Tu tem que olhar o que está imputando e saber o final. Acho que isso é uma coisa que está acontecendo muito, que as pessoas não estão sabendo usar eu vou chamar de IA agora entre nós, entre amigos, a IA que as pessoas elas pegam um problema e dão no colo desse modelo estatístico para que ele resolva com zero pensamento crítico. Leon está falando o contrário. Primeiro pensa, entende o que tu está buscando e aí tu usa a IA, a ferramenta, o martelo, para poder ver chegar lá. E porque quando tu vai saber se chegou. Se tu não Até porque tu vai ter que escolher se a ferramenta adequada é um martelo, ou é uma chave de fenda, ou é uma escada. Né? Temos vários modelos, vários tipos de ferramenta. Tu tem a IA que é melhor para analisar a imagem, a IA que é melhor para escrever texto, a IA que é melhor para desenhar coisas. Cara, tu tem que saber qual é a ferramenta que tu vai querer usar, né? Tem diversas aí. E eu costumo brincar, cara, Word é Word, Excel é Excel, PowerPoint é PowerPoint. Dá para fazer uma planilha no PowerPoint ou no Word? Dá, mas vai ficar ruim. E quando a gente fala de IA é a mesma coisa. Dá para usar no GPT uma coisa que tu usaria, sei lá, em outra qualquer aí, no DALL-E, dá, vai ficar ruim. Não é assim. A engenharia de prompt vem muito nisso. E aí vem algumas coisas bem interessantes, né? Porque até pouco tempo atrás, todo mundo dizia, tem que saber programar. Eu ainda acho que precisa, né? Saber a lógica. Mas hoje tem que saber escrever. E as pessoas não sabem mais escrever ou interpretar textos para poder fazer um prompt. Então, as coisas básicas se perderam. Outra, criatividade. Como cada vez menos se fala em criatividade em escolas. Eu sempre reclamei muito que não tem aula de financeira, não tem aula de programação, não tem aula de empreendedorismo, mas não pode deixar de ter aula de criatividade. E nós deixamos de ter. Hoje não vou entrar aqui no assunto. Mas, assim, nós estamos errando na educação. A educação deveria ser criatividade, comunicação, lógica sistêmica, empreendedorismo. Essa deveria ser a educação base de um país que quer se tornar um país grande. Porque o resto a IA vai resolver. Habilidades humanas. Mas não é isso que não é nem humanas, nem exatas. Tu precisa saber dos dois. Tu precisa talvez ter contextos, tu precisa ter a inteligência mesmo, a criatividade. Isso tu tem que ter. Tu tem que saber pedir. Hoje tu vai numa empresa, isso é impressionante trazendo isso para o mundo corporativo, porque tu chega numa empresa, as pessoas não sabem dizer que problema ela tem. Como é que se ela não sabe dizer o problema que ela tem, ela vai querer que a IA resolva o problema dela? Ela não sabe se expressar, ela não sabe ver logicamente o problema que ela tem.
Eu vou andar num lugar polêmico aqui. O Daniel me instigou a andar num lugar polêmico. Polêmico é ele, né? Mas ele tá. Sempre no filme, que é sempre na navalha, perto do filme. Mas ele tá me trazendo para um lugar que eu vou ser muito honesto aqui com vocês dois e com todos os 7 que estão nos ouvindo, né? Ou 17, ou 1.007, sabe lá quando é que tu tá ouvindo? 1.007 pessoas, né, que estão nos ouvindo. Eu vou ser muito honesto aqui, eu não tenho opinião ainda. Eu precisaria pensar. Eu acho que vão ser 1.007, porque esse, sem dúvida, é o melhor programa que nós já fizemos. Ufa! Agora sim. Agora Ainda bem, agora eu tô tranquilo. Tava nervoso aqui, não tinha. Faz muito mais sentido. Frase solta e a gente pensa sobre ela, tá? Eu penso sobre ela. Faz muito mais sentido eu estudar criatividade ou eu aprender criatividade do que Bhaskara. Mas é óbvio, mas é óbvio. É óbvio, é que tu é um cara de publicidade, Ale. Então, o ponto é, para um engenheiro, talvez, e como eu não sou engenheiro, eu não posso fazer essa afirmação nua e crua, para um engenheiro, talvez saber Bhaskara seja fundamental. Eu soube Bhaskara para passar num vestibular, num Enem, onde quer que seja que eu tenha feito, mas eu acho que eu nunca mais usei Bhaskara na minha vida. E aí, quando a gente fala de tempos onde eu posso perguntar para um GPT da vida, né, eu posso perguntar para uma IA generativa da vida, resolve esse problema de Bhaskara para mim e ela vai me trazer passo a passo, por que eu precisaria aprender? Talvez faça mais sentido eu aprender a perguntar do que efetivamente, não é aprender a pensar, mas aprender a pensar fórmulas decoradas. Mas tu tem que saber também onde chegar. Para mim, uma coisa muito importante da IA é onde é que tu quer chegar. É o outro lado da pergunta. As pessoas perguntam porque não sabem. Tem que se trabalhar com hipóteses. E porque na hipótese, tu vai fazer com a IA te dê alternativas, tudo mais, mas tem que saber como tu vai fazer isso, que critério tu vai ter que usar para fazer escolha, se ela está correta ou não. Lembra que é um modelo estatístico? Então ela nunca vai dizer não sei. Ela sempre vai dizer com alguma probabilidade. Se não é 100%, 99%, 98%, 97%, 20%, mas vai te dar uma resposta. Como é que tu sabe que aquilo é ou não é verdadeiro? Uma coisa é tu fazer uma imagenzinha no Dali ou qualquer outra imagem, no Midjourney, qualquer ferramentinhas que existem agora. Mas se tu quiser usar IA, tô falando de construir o futuro. Puxa, e se eu quiser pegar e fazer um estudo sobre a base político-econômica dos autores do mundo, eu posso pegar hoje em dia todos os livros dele, jogar no GPT e conversar com ele sobre isso. Como é que eu sei que eu estou conversando corretamente? Se eu não tenho nada de informação. Aí nós entramos na polêmica, que para mim é a maior de todas e que mais me incomoda, e nunca me incomodou, porque eu sempre fui muito a favor da tecnologia, mas hoje, com a IA, eu sinto alguma coisa que eu não quero sentir, porque o Leandro vai dizer que eu sou socialista de novo, e eu odeio isso. Mas hoje a gente está cada vez mais dependente de grandes corporações. Porque, querendo ou não, a IA hoje, ela é direcionada. Ou melhor, ela é levemente censurada. Desenvolve mais. Tem um livro com grandes autores. Se nós pegarmos o conhecimento do mundo da existência até hoje, nós tivemos mais tempo de escravatura do que nós temos hoje. Okay. Do que não escravatura. Okay. E se eu falar sobre isso, vai ser proibido. E não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que não é baseado num conhecimento formado no mundo, ou pelo menos nesse aprendizado. Tu vê como é difícil isso. Claro. E aí, obviamente, todos nós vamos defender, tá certo? Tem que cuidar, tem que bloquear isso. Mas tu entende que quando eu passo disso, talvez por uma coisa que seja interesses financeiros... O que é bloqueável, né? A pergunta que o Daniel traz aqui é bloqueável. Quem define o que é bloqueável? Eu acho que exato. essa pergunta. Existem coisas que são óbvias que nós temos que bloquear. Aí a gente fala de racismo, a gente fala de homofobia, a gente fala de uma série de coisas que são óbvias que devem ser restritas e bloqueadas. O que mais? Quem está determinando isso? Por isso que eu acho que tem uma parte dessa frase que é genial, né? Para o bem e para o mal. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Ela vai ser a ferramenta que constrói o futuro para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que fizermos hoje. Quem é que está fazendo essas escolhas? Cara, mas toda a ferramenta ela é para o bem e para o mal, né?
Toda ferramenta é para Toda a aumentar. ferramenta, a pólvora, toda a ferramenta, o martelo, a escada, toda a ferramenta é para... E, de novo, o que faz sentir aquilo que o Daniel falou antes? A gente tem que desenvolver nossas habilidades, eu chamei de humanas, não de humanas exatas, mas humanas do ser humano. Sim. Criatividade é do ser humano, ponto. A gente tem que começar a pensar mais, refletir mais, conversar mais. E a gente se mecanizou, a gente quer ser máquina, a gente não quer errar, a gente quer fazer certinho da primeira vez. Quanto mais robozinho for, melhor é. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, tu tá sendo, como é que se diz quando tu contra ti mesmo, teu próprio argumento contra ti mesmo, esqueci a palavra. Por quê? Porque se tu diz assim, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, e a criatividade, ela não tem essa premissa, né? A criatividade tem a premissa de que, cara, eu vou viajar na maionese. Não, para aí, como e da a onde lógica tem a lógica? premissa do chegar, né? Então, eu acho que eu digo, para mim é uma mistura das duas coisas. Tu tem que ter o lado criativo, o lado comunicativo, o lado de expressão, o lado de defesa da tua posição, mas tu tem que ter a visão sistêmica, a visão lógica, a visão de hipótese, que é uma visão muito mais... Então, este nível que as pessoas têm que ter. E só para complementar aqui porque, para mim, esse é a única defesa que a gente tem contra uma manipulação de IA. A cultura, o conhecimento e o estudo. Porque não vai ser o governo que vai te defender, muito pelo contrário, ele é o mais tirano de todos. A gente precisa conseguir se autopreservar, se autodefender contra esse tipo de manipulação. Porque a ferramenta, ela não vai mais embora. Assim como o celular não vai mais embora, assim como o computador não vai mais embora. Assim, aprendam a conviver. Em primeiro lugar, eu queria falar que pensar que criatividade é viajar na maionese é típica de quem usa o rótulo de TI e acha que é viajar na maionese. Mas eu entendi o que tu quer falar, assim, acho que tem uma coisa da criatividade bacana, de expressão, de realmente colocar para fora aquilo que tu pensa, que não é esperado. Eu acho que isso que é muito interessante, que a partir da criatividade que vem aquilo que não está construído. E a lógica sistematiza, que é muito bom também. Não quer dizer que seja Bhaskara. Bhaskara é um tipo de lógica para alguma coisa. O problema é que ela restringe aquilo. Quando eu falo de lógica uma forma mais ampla, mais alto nível, é o processo. Aquilo que eu falei numa outra vez, o Rubem Alves diz, né, que é aquele escritor e pedagogo, ele diz que cultura e inteligência são diferentes. Inteligência é uma habilidade que pode ser desenvolvida para resolver um problema. A escola nos ensina a ser inteligentes. Cultura vem com a reflexão, interpretação. E a gente está falando de mais para cá. O que nos sobra para o humano é isso. É a gente cada vez mais culto, refletir mais sobre as coisas, pensar sobre elas, não aceitar exatamente como elas chegam no nosso colo. Só que quando a gente pega, e aí que eu falei antes, e a gente transfere para ela a decisão de tudo, a decisão, e ela não toma a decisão, na realidade, o que ela faz? Essa inteligência que não é inteligência, ela te mostra aquilo que é mais óbvio, natural, dentro do grande volume de dados que ela tem. E tu pega aquilo como verdade. E eu vejo várias pessoas falando assim, meu Deus, como esse ChatGPT é burro. Ou seja, transfere para o martelo. Esse martelo não acertou o prego, né? É que nem algoritmo, cara. Algoritmo é uma receita. Tipo receita de bolo. O algoritmo tá mandando tudo. Então, a receita de bolo tá mandando tudo? Não. É que ele desenhou a receita. Quantas vezes tu já não ouvi dizer que a culpa foi do sistema? Não posso. A culpa foi do sistema. Porque, na verdade, as pessoas não raciocinam. E aí eu tô falando de uma média de 80% para baixo. É que é muito fácil, né, Daniel? É muito fácil eu jogar a culpa e a responsabilidade das coisas em coisas. Na escada. A culpa é do RH, a culpa é da empresa, a culpa é da cultura, a culpa é da sociedade, a culpa é do sistema, a culpa é da IA. Cara, mas vocês acham que... Só fazer uma observação assim, porque o Alessandro disse que o cara de TI não é o cara da criatividade. E eu quero defender isso porque quando eu fui orador da minha turma de faculdade, a minha defesa foi exatamente essa. Eu entrei na tecnologia porque para mim me pareceu ser o lugar que eu mais poderia expressar a minha criatividade sendo um cara introvertido. Podendo criar meus jogos, os meus sistemas, as minhas telas, as minhas coisas. Eu poderia criar sem ter um limite com uma ferramenta que só dependia da minha inteligência, não dependia de mais nada. Perfeito. Cara, da minha habilidade do aprendizado, mas eu não dependia. Mas o Alê não diz,
O Alê não diz que o cara de TI não é criativo. O Alê diz que é típico do cara de TI acreditar que o criativo é o viajandão. Que viaja a maionese. E tu acabou de falar o quadro. Então tu está se contradizendo. O Daniel é um cara extremamente criativo naquele lugar técnico barra tecnológico. Genial. Não é porque a Isa Porque a criatividade não é cantora que a gente não vai ser criativo. Não. Exatamente. Porque a criatividade é muito maior do que isso, né? É muito maior do que só o negócio. Mas tu ia fazer uma pergunta, cara. Eu ia fazer uma pergunta sobre, assim, vocês acham que tu vê que tá falando coisas sobre certeza e incerteza, tá falando sobre como a gente se relaciona com essa famosa IA. Vocês acham que ela tá dando medo nas pessoas? A gente usa, eu uso muito, acho que o Daniel deve usar também, o Leandro usa também, a gente já testou, deu certo, deu errado, descobrimos hacks pessoais nossos, depois a gente conversa. Mas será que a grande massa está com medo ainda de usar de alguma forma? Ou usa de uma forma mais controlada? O que vocês sentem com isso? Tá com medo de usar? Eu acho que não. Tá com medo dela? Eu acho que sim. E aí as duas coisas, elas acabam se misturando. Não é um medo de usar, é um medo do que ela pode fazer, ai meu Deus, o que acontecerá no mundo de IAs e tudo mais. Isso eu acho que sim. E aí isso pode acabar, ou acaba, gerando um medo do uso mesmo. Então, não vou tocar nesse fogo. Talvez a imagem do fogo seja um negócio similar lá quando o primeiro cara descobriu. Uou! Isso aqui pode fazer um horror de coisas. Pode, mas pode aquecer, pode cozinhar, pode... É o que tu dissesse, né? É uma ferramenta. As pessoas ainda estão com medo do Deus Fogo. Né? Eu acho perfeita a resposta, vou bem nessa linha também. Já tive conversas, porque eu falei, antes de começar aqui, nós conversamos rapidamente, eu falei que já discuti com algumas pessoas, alguns conhecidos sobre isso, porque vem na defesa mas as pessoas vão ficar sem emprego, então nós podemos proibir a IA, pior do que proibir, vamos fazer uma lei para delimitar, assim, o cara que quer fazer a lei da IA, quem já viu, é assim, só no Brasil, o Brasil realmente nasceu para falir mesmo, mas assim, as pessoas têm medo, mas elas têm medo, elas fingem que é pelos outros, mas elas têm medo por elas. Sim. Porque elas estão sentindo que não vão conseguir acompanhar esse mundo. Porque essas pessoas que são muito solícitas, normalmente são as mais egoístas. Porque elas fingem que estão pelos outros, mas na verdade é por elas. Eu, assim, não tenho nenhuma dúvida disso. E esse medo existe e é muito forte. Porque é uma coisa que veio muito rápido, ela muda muito, né? E exige que tu te aprimore, e nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem condições disso. Né? Acesso. O que não significa essa frase do Daniel, eu acho que ela esse ponto do Daniel eu acho bem legal, o fato de ela estar vindo e velocidade, tararau, não significa que a gente não deva se preocupar, né? Não significa que a gente não deva estar atento, que a gente não deva ter cuidados. A própria frase que o ChatGPT criou ali atrás é a ferramenta com a qual construiremos o futuro para o bem ou para o mal. Então a gente tem que estar atento para que não seja para o mal, dependendo das escolhas que a gente fizer hoje, né? Então a gente tem que ter atenção nesse sentido. Não é restringir, não é criar leis que barrem, tararau, mas é educar. Né? Exatamente, Leandro, perfeito, era isso que eu queria chegar. A arma está vindo a inteligência artificial, vamos proibir. Não, vamos nos aproveitar, vamos ensinar, vamos botar no colégio, vamos dar aula disso para todo mundo. Cara, assim, o Brasil realmente é muito retrógrado nesse ponto. Mas isso não é só Brasil, né, Daniel? Isso não é só Brasil. Mas o Brasil, assim, é assim, é primeiro lugar. Não, mas eu concordo muito, assim, da história da educação. A gente sempre acha outro método do que não ensino, né? Não educação, não aprendizagem. E a IA, ela para aprendizagem é fantástica. Cara, é fantástico. A gente para, e o mais legal disso, porque a mentalidade tem que mudar, né? Porque eu fui criado, imagino vocês também, numa mentalidade, que eu falei antes, inteligência. Então, tu tinha que a inteligência resolver uma habilidade. Então, era a absorção e a associação de conteúdo. Não era entendimento.
era associar. E aí, tanto é que eu mais fiz na vida foi decorar, foi fazer cola, foi odiava história, porque eu tinha que saber todas as datas, inferno, para que aquilo? Eu não entendia o porquê a história estava acontecendo. Eu não entendia. Hoje eu ouço, e eu sou um fã do Eduardo Bueno, Buenas Ideias, assista, eu gosto muito, e acabou. Porque ele conta de um jeito que ele conta o entorno da lógica, por que aconteceu isso aqui aconteceu lá atrás. A data, ela faz parte daquele Não, então, contexto, tanto mas ela faz não é se a foi- grande história, não é aí que está o jogo está em tanto faz se outra foi coisa. em 1922 ou 1923 ou 1921, mas era em torno de 1920 que o contexto era esse Por aqui. quê? Porque logo em seguida aconteceu uma coisa que tinha a ver com antes, que a gente começa a entender o todo, essa visão mais de alto nível, assim. E eu acho que a gente, quanto mais a gente tiver esse olhar, mais a gente vai se desgrudar de dar respostas. Eu fui educado para dar respostas. E tu só dá respostas no mundo que é previsível. Porque tu olha para trás, tu já sabe, e põe de novo. No mundo não vai ser mais previsível. Então, como é que tu vai dar respostas? Tu tem que aprender a fazer o contrário. Tem que poder fazer perguntas. E eu não sei fazer perguntas. Eu acho que eu sei, mas minhas perguntas são meio bobas, elas não chegam onde tem que chegar, elas confundem. E quando tu usa uma IA e tu faz tuas perguntas, tu te depara com a tua incapacidade de fazer perguntas. E eu me deparo muitas vezes pela minha incompetência de fazer perguntas. Então, até que eu desenvolvi um hack. Atenção, momento hack. Toda vez que eu vou no ChatGPT, eu faço uma pergunta à la Alessandro, idiota, assim, completa, assim, feito um mental. Fiz. E aí, depois, antes de pedir para ela responder, eu ponho uma frase embaixo. Antes de me responder, faça 5 perguntas para entender melhor o que eu estou perguntando. E peço. E aí ele me faz 5 perguntas para que eu possa melhorar meu raciocínio. Ou seja, me provoca a ampliar meu olhar. E aí, assim, monto uma pergunta melhor e aí eu peço para ele. É uma forma que eu encontrei mais fácil, mais incrível de realmente usar melhor a ferramenta e não ficar refém da primeira história. Senão eu vou usar que nem eu uso o Google. Mas aí é inteligência, né, Alessandro? É isso que é estudar, isso que é aprender, isso é que falta, que a gente não pode deixar morrer, porque é isso que nos diferencia. Mas isso mudou, né, Daniel? E isso, vamos lá, o mundo mudou e as nossas necessidades de aprendizado e de educação mudaram e os nossos modelos de educação ainda não. Exatamente. Eu acho que essa é a desconexão do medo que está causando, a desconexão não pelo medo, mas a desconexão que está causando medo em muita gente nessa parada. Quer dizer, meu Deus, professores irão perder sentido. Não, pelo contrário, profissões agora irão perder sentido. Não, vão mudar. Na verdade, agora já mudou. hora. Vamos lá, a coisa já mudou e a máquina não mudou ainda. Né? Essa máquina precisa ser mudada, porque senão nós vamos estar usando ferramentas erradas, ou pior, de maneira errada. Eu acho que aqui é o grande perigo. Talvez pior do que usar a ferramenta errada é usar a ferramenta de maneira errada. E é pior para mim do que usar a ferramenta é proibirem de usar a ferramenta. Ou usarem ela para o mal, direcionando as coisas que querem. Cara, assim, hoje nós temos, para mim, eu não sou um usuário assim tão assíduo de IA, gostaria de ter muito mais tempo para me dedicar, porque eu acho absolutamente fascinante, todo mundo que ela abriu, assim como a internet abriu. Cara, quando a internet veio, a gente não consegue, eu não consigo mais pensar num mundo sem internet. Às vezes eu penso, podia viver no mundo dos castelos, desde que tivesse internet. Nem banho eu precisava ter, agora a internet. Mas isso é muito legal que o Daniel trouxe, porque é curioso, né? E eu vou conectar a internet na IA. A internet veio e a gente não consegue imaginar um mundo sem internet. E junto com a internet veio a fraude do internet banking, veio a fraude do Dark Web. Veio um monte de fraudes juntos. E a IA vai ser da mesma forma. E não é por conta dessas fraudes, né? Não é por conta desses
vigaristas, picaretas, mau caráteres e, enfim, toda essa jornada aí, que faz com que a internet tenha menos valor no nosso dia a dia. E eu acho que a IA é na mesma parada. Tem gente usando para o mal. Tem deepfake, tem construção de fake news, tem um monte de lixo no meio do caminho. E quanto mais rápido, quanto maior for o número de pessoas de bem usando essa parada, menos espaço tem para as pessoas de mal. Enquanto as pessoas de bem tiverem evitando ou procurando, como o Daniel bem trouxe ali, procurando cercear e cercar e não deixar, enquanto as pessoas de bem... Agora eu estou abrindo o meu parênteses aqui, imaginando que quem está cerceando sejam as pessoas de bem, tá? Fecha parênteses. Né? Enquanto as pessoas de bem estão procurando evitar a parada, as pessoas de mal vão nadar de braçada nesse lugar. E é isso que a gente tinha que evitar, porque ela é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima, que tem que ser usada para o bem. É muito maluco, né? Em 1865, em Londres, com o surgimento do veículo automotor, o Parlamento de Londres criou o Red Act Flag, que é o ato da bandeira vermelha, que obrigava todo proprietário de um carro, na época, a contratar uma pessoa e caminhar na frente dele com uma bandeira vermelha para segurar a velocidade. Era um lobby dos charreteiros, os donos de charrete. Então, sempre vai acontecer isso de alguma forma ou de outra. Sempre vai ter parado. A perda de tempo nesse processo é que, olha, os carros estão hoje onde estão as charretes. Ou seja, a gente está usando o mesmo modelo que há 200, 300 anos sempre usou, que é barrar, barrar, barrar. Em vez de usar para aprender, compreender melhor, estimular o raciocínio, eu falei, o pensamento crítico. A gente tem a grande chance dos professores terem uma ferramenta brutal para qualquer lugar, na mão deles, no celular hoje em dia, ter uma ferramenta poderosíssima para estimular o pensamento crítico das crianças. E aí vem uma coisa que o pessoal de comunicação não gosta, viu, Alessandro? Mas Viaja maionese. Quando eu disse uma vez, e até tivemos um grupo de discussão sobre isso, que a internet ela teve o mesmo efeito no mundo que Gutenberg com a prensa. Porque Gutenberg ele conseguiu trazer conhecimento numa forma que tu não perdia ele. Ele ficava fixo e distribuído. Agora, se nós tivéssemos algumas pessoas assim gerenciando o mundo, talvez ele fosse proibir, porque alguém pudesse escrever uma coisa errada e ficar fixo também. Ou jornais sensacionalistas, cara, isso sempre existiu, só que muda um pouco o meio, né? O meio. E nem a quantidade, porque percentualmente talvez seja muito similar, né? Que hoje é mais fácil de tudo, é mais rápido, né? Mais rápido. Não quer dizer que os volumes sejam diferentes. E é genial isso, Daniel, porque a você ouvinte que acredita na preocupação e na preocupação exacerbada e que acha que tá gandaia e que precisa limitar mesmo, a você, este ouvinte, entenda que a gente não está dizendo que não, a gente só está dizendo que precisa o sim. Porque, de novo, o Daniel falou, em Gutenberg, depois de Gutenberg, muito lixo foi publicado. Né? Depois da internet, muito lixo aconteceu. Depois da IA, muito lixo vai acontecer, porque sempre aconteceu, mas a potência é muito maior no positivo do que no negativo. Porque... Opa, desculpa, perdão. Não, mata. Até porque, se você, audiência, reclama tanto, já pensou que não estaria ouvindo esse podcast, nem vendo ele, porque depende da IA? E no dia 1, cara, podcast, episódio número 1, quem quiser volta, logo no começo do episódio, a gente dizendo por que a gente queria fazer, né? Um dos nossos objetivos de fazer é deixar isso aqui para a posteridade, né? Nós estamos usando a prensa de Gutenberg para manter a nossa voz, a nossa imagem, as nossas ideias disponíveis. Como eu disse, tem muito lixo. Né? Mas como diz a frase, né? A frase do próprio ChatGPT, para o bem ou para o mal. Eu queria trazer aqui uma sugestão de leitura, ou não, se tu não gosta de ler também, escolhe a tua jornada, mas tem um livro muito legal, cara, que eu não vou dizer quem é que me indicou, porque eu não me lembro quem foi. Tiago Yamabushi, um grande camarada, me indicou esse livro, o Tiago me indicou.
2041. Esse livro é de um autor de ficção científica chinês chamado Chen Qiufan, junto com um cientista da computação taiwanês chamado Kai-Fu Lee. E esse livro ele conta através de historietas escritas pelo ficção científica o que pode acontecer e o que vai acontecer no mundo em 2041 com o uso de inteligência artificial. Então ele tem uma parte que é romance, que é história contada pelo cara da ficção, junto com uma outra explicação do porquê, do como aconteceria, do para onde a gente está indo, como a gente está indo, que é a parte teórica do cientista da computação. Livro bem legal para entender as implicações para o bem ou para o mal que a parada pode ter, né? Dependendo de como a gente usar. E quanto mais... Cara, e aí isso encaixa um pouco nas eleições, né? Eu achar que todos os governantes são ruins e eu não votar, né? Eu me isentar da tomada de decisão, é um pouco disso que a gente está falando. Existem preocupações que precisam ser levadas em considerações. Não te esconde, né? Não te esconde, levanta a bandeira e vem trazer as tuas preocupações para a parada, né? Boa. Deixa eu dar uma descrição de um livro também que eu estou lendo, não sei se vai dar para ver aqui. O nome é Humano Mais Que Humano, é do Brian Christian. Ele diz o que a inteligência artificial nos ensina sobre a vida. E é muito legal que ele parte da premissa de que ele participava de um concurso que era para testar grandes computadores, e o papel dele era provar que ele era humano. Então, eles faziam uma competição entre os computadores para saber quem era humano e quem era computador, para ver o quanto que o computador podia dizer, se era realmente conseguir emular o ser humano. Então, ele descobriu que a forma de ser mais humano é ele errando. Ele tendo o jeito dele de falar, a forma dele de pensar, ele não sendo automatizado, ele sendo cada vez mais atendendo a humanidade dele. E ele sistematicamente tenta isso e consegue. E ele começa a tecer. É um livro muito legal, muito fácil de ler, bem bacana. Fica aqui a dica de livro também sobre IA. E eu quero engatar mais uma coisa importante, galera. Olha só, a gente vem falando muito do temor, do medo, das burocracias, dos governos, mas como é que a gente pode usar bem a IA? E aí eu quero trazer assim, o que vocês estão usando de IA hoje? Como é que é a melhor forma de usar a IA para vocês hoje? Daniel, Leandro, Alessandro, como é que hoje a gente está fazendo para usar a IA nas nossas vidas? Dica, macete, o que faz, o que não faz. Porque existem algumas coisas, né, Alessandro? Há um tempo atrás, eu até vou voltar a dar agora, mas eu dava uma palestra que falava um pouco sobre futurologia, né? E se nós pensarmos de uma forma indireta, por que a gente, eu pelo menos, eu não tenho mais TV por assinatura, não olho mais TV de antena, porque quem escolhia os programas que eu ia olhar eram os canais. Eu simplesmente podia ligar e olhar o que eles queriam ou não. Essa era a minha única escolha que eu tinha. E às vezes nem isso, porque eu precisava olhar alguma coisa, só tinha um canal. Hoje, quem escolhe meus programas é a IA. Porque quando eu entro num Netflix, quando eu entro num Spotify, ele me sugere o que eu vou gostar. E aí eu acho que eu escolho. Então eu estou usando IA, mal ou bem, eu estou usando IA de uma forma indireta. De uma forma direta, eu uso realmente muito pouco. Gostaria de usar muito mais. Estou tentando algum tempo para usar mais, principalmente no lado da programação, em IoT. Acho que assim, dá para fazer coisas muito fantásticas com pouco esforço. Se, claro, tu sabe onde tu quer chegar e como as coisas funcionam, né? Tu precisa saber como elas funcionam para saber pedir o que tu quer. E, por que não dizer, né? A música de entrada desse nosso canal, o vídeo de entrada, tudo é baseado em IA. Até acho que o nosso logotipo foi o Leandro que fez, eu não sei se foi em IA ou não. Foi em IA também. Então, esse tipo de coisa, eu nunca poderia cantar aquela música, porque minha voz é péssima e eu não sei nada de música. E eu me sinto o autor da música. Música e letra, né, Daniel? Eu fiz com aquela ferramenta música e letra. Música e letra. Música e letra, tudo feito pela IA. Cara, eu tudo feito por mim com a ajuda da IA. Agora? Perfeito. Com a ajuda e criticando e mudando, e não gostei disso, mexe nisso, mexe naquilo, até chegar no lugar que a gente tenha gostado. O Jimmy Page sem guitarra não é ninguém também. Quem é o Jimmy Page sem guitarra? Exatamente. Cara, eu tenho usado para algumas coisas, eu tenho algumas outras coisas na lista
de pendências das minhas atividades para usar ainda. Eu tenho usado muito. Eu tenho usado realmente muito. Tipo o a quê? IA. Não, eu quero exemplos para a Vamos lá. audiência poder saber o que tu faz. Vamos lá. Primeira coisa que eu uso IA e tenho usado bastante é para me criticar. Ou criticar as minhas tomadas de decisões, criticar as minhas pensas. Quando eu estou falando criticar, não é falar que o que eu estou fazendo é ruim. Não. Eu jogo na IA, olha, dado esse contexto aqui, pensei em fazer isso. O que é que eu estou deixando de atender? O que eu estou deixando de olhar? Que viés tem nessa minha tomada de decisão aqui? Critique. E aí ele traz contrapontos sobre o que eu estou pensando que me fazem refletir e pensar para ver se faz sentido ou não faz sentido, se eu vou ou não vou, se eu decido ou não decido. Então esse é um tipo de coisa que eu tenho usado. Tenho usado muito para construir exercícios para as aulas que eu dou, dinâmicas para as aulas que eu dou. Olha, tô com esse material para fazer, preciso fazer isso, preciso de um exercício assim assado. O que tu sugere? Me dá 5 sugestões, 10 sugestões. E ele me dá 10 sugestões, 5 sugestões ali para eu criar. Tá na minha lista de pendências aqui, criação de cronograma de postagens, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu quero que ele crie para mim um cronograma de postagens para fazer. Então, eu tenho usado muito, realmente muito. Daniel, e aí fica a dica para o nosso fantástico, fabuloso, espetacular canal Eletrônica e tecnologia, né? Bota lá, cara, me cria roteiro de até o final do ano de quais conteúdos eu faço. Né? Então, é esse tipo de coisa, eu tenho usado muito, muito, muito mesmo. Né? Sempre lembrando, peço e não é verdade absoluta. Né? É sugestão. A partir da sugestão, se eu gosto, se eu não gosto, não gostei, muda. Até porque não gostei, muda, eu estou ajudando ela a entender do que eu gosto, do que eu não gosto. É a Netflix. Né? Netflix, o Daniel comentou, quando ela te sugere um filme e tu diz, esse filme não é para mim, ela está aprendendo para saber qual é o filme que é para ti. Né? Então eu tenho usado bastante mesmo, cara. Não para substituir minha criatividade, mas para apoiar a minha criatividade. Boa. Cara, eu também uso para tudo. Eu uso para tudo. Hoje, se eu por dia não usar umas 50 vezes, não usei. Assim, estou o tempo inteiro usando. E é engraçado porque eu já passei de todas as fases. Eu imagino ainda que eu deveria passar até agora, vou passar mais. Mas no início eu fazia como o Google. Sim. Botava ali e vinha. Aí não era aquilo. Que engraçado. A minha veio estragada. Que dos outros dá certo? E eu começava a questionar isso. Não, peraí, tá diferente. Comecei começar a aprender a perguntar. E aí vi aquele hackzinho lá que eu falei pra vocês, de pedir 5 perguntas. Aí comecei, ficou mais interessante. Outro hack que eu usava assim também era, antes de me responder, me faça uma opção dessa pergunta e me pergunte qual é melhor. Para ele olhar minha pergunta e dizer, estou um imbecil, essa pergunta é melhor. E eu tomar a decisão como imbecil ou como um cara que quer aprender. E coisa que eu entendi muito bem, assim, que como ela não diz não, eu vou fazer, por exemplo, eu leio PDF com ela, eu baixo vídeo com ela, eu abrevio coisas com ela, eu subo planilhas e pergunto coisas ou mais. Ou eu ponho assim, essa planilha aqui tem essa informação e o resultado aqui me deu esse. Faz sentido para você? Se não te fizer, me explique o caminho certo. Então, ela diz que se eu acertei ou não acertei aquilo que eu tinha proposto a mim mesmo, e se não acertei, ela vai me explicando passo a passo para entender onde é que eu me saí dessa história. Outra coisa que eu faço também é para ela pegar, eu faço facilitação também de grupos, faço palestras, como o Leandro, como o Daniel está voltando a fazer, e às vezes tu faz muita coisa com post-it, grava, então o que eu faço? Eu tiro foto e peço para ela digitalizar para mim. Já escreva, pum, então ele pega as fotos e baixa todos os textos para mim. Eu peço muitas vezes para esses posts, eu peço para clusterizar. Segmenta isso em grupos, porque eu quero saber qual é a abordagem mais crítica desse perfil de usuários aqui, tais. E ela vai lá e propõe uma visão. Eu começo a questionar ela daquela visão dela. Coisas também. Mas tu usa tudo isso tu tem vários modelos de linguagem que tu usa ou não? Não, basicamente eu uso o ChatGPT, que eu mais uso. Eu uso também o Perplexity.ai, que é bacana quanto quer buscar uma fonte mais segura.
Assim como o Cloud 3 da Anthropic também é um Gepeto, que é um pouco mais conciso, se ele foca muito mais na veracidade do que na possibilidade. Porque a possibilidade vai te frustrar. Ele tem fontes mais seguras. O Perplexity, ele não só te responde, mas ele diretamente já dá a fonte onde ele tirou isso. Que é melhor quando está buscando alguma coisa mais verossímil. O ChatGPT tem que realmente pesquisar mais, conversar mais com ele para entender se é verossímil. Eu vou deixar uma dica aqui para você, ouvinte, que usa o GPT, usa o ChatGPT, bota lá, quando botar a pergunta, bota, eu quero saber qual foi a fonte que tu tirou essa resposta. Isso ajuda. Só me traga fontes verdadeiras. Isso te ajuda a buscar fontes. Porque senão ele vai inferir. Ele vai propor um caminho. E tu vai perguntar assim, tem certeza que essa frase existe mesmo? Ele vai dizer, não, é uma frase que eu criei aqui com base na obra. Não quero frase na obra, eu quero a frase do cara. Então, esse é o problema quando tu não sabe o outro lado. Mas eu faço direto. Por exemplo, se eu tenho o ChatGPT pago, eu pego um Excel, um PDF, julgo para cima, ele lê o Excel, lê o PDF, eu busco qual a correlação dos dois. Me proponho. Imaginei que tu estava usando o pago, né? Isso é importante só saber, porque tu tem alguns recursos do que tu estava falando que aos poucos eles abrem algumas coisas, mas a maioria dos recursos assim mais vai depender pelo uso, mais depende um pouco do o uso que o Alexandre está fazendo e o uso que eu estou fazendo justifica o pago, né? Realmente justifica o pago pela quantidade de uso que a gente está fazendo, né? Mas tem muita coisa. Um outro uso que está na minha lista de pendências para fazer que eu não fiz ainda é criar recortes desses nossos podcasts, desses nossos programas. Joga ele na IA e diz, cara, me cria recortes para fazer postagens. E aí a gente pode publicar só recortes que interessam, que tem 1 bilhão de coisas ali para fazer. E é engraçado quando começa a acostumar a fazer perguntas, tu sabe quando tá errado, quando tem uma inconsistência, é engraçado assim. E então, para parar aqui, eu vou continuar. Eu tenho que, ou às vezes eu zero, começo de novo, porque ele enviesou de um jeito que não volta mais, ou tu começa a fazer perguntas dizendo, não, tá errado, volte e faça isso. Começa a fazer começa a entender a lógica dele. E fica natural para ti. Para mim é muito natural hoje abrir, falar, conversar, fazer direitinho. E eu vejo pessoas que não é tão natural, que elas ficam receosas de como é que isso vai ser, não sei o quê. E isso faz que o formato que eu estou me relacionando com isso me permite fazer 200 coisas ao mesmo tempo, porque como é ferramenta, ela está me fazendo ganhar tempo com a tarefa. Eu estou eliminando as tarefas da minha vida. Eu estou eliminando as tarefas, eu estou mitigando tarefas da minha vida. E esse é ganho. Quando tem uma tarefa muito grande, e antigamente, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu tinha um conflito de interesse, que às vezes eu queria fazer algo, só que é demorado, ruim, dói, eu não quero, não vou fazer. Eu abdicar agora, não, agora eu tenho todas as possibilidades do mundo. Eu vou lá e faço, e tá tudo certo. Mas eu sempre com esse olhar crítico, não adianta, a gente tem que ter esse olhar crítico, porque aí tu consegue, de fato, entender quanto tá começando a desviar, quando não tá começando a desviar. Eu vou trazer uma coisa de bastidor aqui, eu vou trazer uma dica para a nossa audiência e depois uma coisa de bastidor, porque o Ale falou quando começa a enviesar, quando as respostas começam a enviesar, senhoras e senhores que nos ouvem, cada assunto diferente que tu for fazer no ChatGPT, abre um chat novo, porque ele guarda o contexto das conversas e aí ele começa a misturar assunto para todos os lados. Então, se tu vai falar um assunto que é diferente, abre um chat novo e começa a conversar a partir de um chat novo. Mas eu vou trazer um contexto aqui, a Lê vai confirmar ou me desconfirmar aqui no meio de todos os quadros que a gente criou aqui, não todos foi eles ele que criou. Todos eles. Na verdade, mentira, não foi ele que criou, não. Foi ele quem criou, com a ajuda da IA. Agora eu peguei a frase do Daniel, né? Com a ajuda da IA. Na verdade, o Julinho, motorista de ambulância, é uma IA. Descobriu! Agora sim nós agora contamos todo o segredo. Usamos para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que fizermos hoje. Eu acho que encerramos por aqui, né, Alessandro? Porque acho que sim, cara. Foi muito bom. Foi muito rápido, inclusive. Tem que fazer mais um desses. Tem muito mais coisa para a gente contar, para falar, e eu acho que fica o convite. Use e nos conte como é que foi usar. Mas nunca, e nos pergunte nunca, também, nunca
deixa de lado seu pensamento crítico. É você, tá usando esse martelo chamado IA. Vou colocar aqui embaixo alguns links que a gente falou, né? Dos livros, do Fábio Akita e do que eu captar aqui. Isso a gente coloca aqui embaixo para quem estiver assistindo e quiser acessar. E foi bem legal. Boa. Você que tem uma escola, quer falar de IA, chama a gente para fazer um ampliadamente. Estamos no modelo escolas agora, pessoal. Chame para fazer na sua escola, para a gente poder falar sobre isso com os alunos, com todo mundo. Chame na sua empresa, para você também. A gente está discutindo com o seu time. Como é que eu posso falar de IA? Como é que eu posso usar no meu dia a dia, ampliadamente, ampliando a mente de todos os locais. Sem sombra de dúvidas. Hoje foi uma conversa diferente, foi um bate-papo com dicas, com discussões, mas foi mais uma vez mentes ampliadas no Ampliadamente. Valeu, pessoal. Valeu, Daniel. Valeu, Leandro. Obrigado. Até a próxima. Até o 19º episódio Ampliadamente. Valeu!